Imagine-se diante de um portal invisível. Ele não está escondido nas ruínas de um templo esquecido, nem gravado em pergaminhos empoeirados de bibliotecas antigas. Esse portal está diante de você, todos os dias, esperando silenciosamente que alguém ousado descubra sua senha secreta. E talvez sem perceber, esse portal já habita dentro do seu quarto, no reflexo de um objeto que você encara quase todas as manhãs, sem dar importância. O espelho. Agora, respire fundo. Porque o que vou compartilhar com você não é superstição, nem um truque barato de autoajuda de prateleira. Trata-se de um dos rituais mais controversos e poderosos já transmitidos pelos mestres da linguagem espiritual. Um segredo que Florence Scovel Shinn, escritora visionária do início do século XX, chamou de o decreto do invisível. Poucos ousaram praticá-lo em sua forma original, porque ele foi considerado perigoso. Perigoso não por invocar forças ocultas, mas porque a maioria das pessoas não está pronta para lidar com o poder de suas próprias palavras quando são refletidas de volta pela consciência. Se você já se perguntou por que alguns parecem atrair dinheiro, oportunidades e amor com facilidade quase mágica, enquanto outros lutam a vida inteira sem sair do lugar, aqui está uma verdade desconfortável. Não é apenas esforço, não é apenas mérito. É a maneira como você se vê e o que declara sobre si mesmo. O espelho não é apenas vidro, é um portal de identidade. Cada frase que você pronuncia diante dele é como uma chave que abre portas invisíveis, capazes de revelar abundância ou aprisionar você em ciclos de escassez. E aqui começa a promessa. Se você seguir este ritual, poderá transformar radicalmente o seu relacionamento com o dinheiro, com a abundância e, acima de tudo, consigo mesmo. Não estou dizendo que você vai ganhar na loteria amanhã ou que um anjo depositará milhões na sua conta bancária. Estou dizendo que o espelho guarda a capacidade de reposicionar sua mente, alinhar suas crenças e ativar oportunidades que estavam bloqueadas. É como se houvesse uma frequência da prosperidade, uma estação de rádio tocando o tempo todo. O problema é que a maioria está sintonizada no canal errado. Florence Scovel Shinn dizia: a palavra é sua varinha mágica. Cada sentença que você libera no universo deixa uma marca, uma impressão invisível que o mundo responde de volta. O problema é que a maioria das pessoas não percebe o que anda decretando. Vivem repetindo frases como: eu não consigo, nunca tenho sorte, o dinheiro some da minha mão, não nasci para isso. E cada vez que você diz isso, é como se reforçasse um contrato invisível de escassez. Agora, imagine fazer o contrário. Imagine olhar no espelho e, em vez de reforçar suas limitações, pronunciar o decreto proibido que abre as comportas da abundância. Não é apenas um jogo de palavras. É um choque elétrico no campo da sua consciência. É o ato de alinhar sua identidade com a herança que sempre foi sua, mas que estava adormecida. Talvez você esteja pensando, mas isso não é auto-engano? Não é só sugestão barata? Essa é a armadilha da mente cética. E aqui eu preciso ser claro. Não estamos falando de mágica supersticiosa. A ciência já provou a existência dos neurônios espelho, células cerebrais que se ativam quando observamos uma ação, seja a nossa ou a de outros. O que significa que, quando você se olha no espelho e pronuncia palavras de poder, está criando um ciclo neural reforçado. Sua mente começa a acreditar no que vê e no que ouve, como se fosse realidade concreta. É um hack biológico da consciência, mas Florence ia além da ciência. Ela dizia que a palavra pronunciada em fé não é apenas som vibrando no ar, mas um decreto espiritual que ressoa no campo invisível da vida. Chame de lei da atração, de princípio bíblico ou de física quântica espiritualizada, não importa o nome. O que importa é que funciona. E funciona de forma tão precisa que mestres espirituais de várias tradições, do Egito Antigo às parábolas cristãs, dos mistérios gregos às escolas cabalísticas, advertiam: cuidado com o que você declara, porque será feito conforme a sua palavra. Aqui está o que torna esse ritual tão especial e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Diante do espelho, não há máscara, não há performance. Você se confronta com sua própria alma. Se você diz, eu sou pobre, eu não mereço, eu nunca consigo, o espelho apenas confirma. Mas se você ousa dizer o decreto proibido, aquele que Florence guardava como o segredo da abundância,
o espelho abre o portal. Não vou revelar ainda a palavra. Segure esse impulso de querer pular para a resposta. Essa espera faz parte da iniciação, porque antes de saber a senha, você precisa compreender a responsabilidade que ela carrega. Imagine dar fogo nas mãos de uma criança. O que poderia aquecer também pode destruir. O mesmo vale aqui. Pense nas histórias que já ouvimos. O aluno endividado que, ao praticar este ritual por 21 dias, saiu do vermelho e foi chamado para uma promoção inesperada. Miguel, que repetiu o decreto diante do espelho, e em menos de uma semana recebeu a ligação de um emprego que nem tinha se candidatado. Thomas, empresário quase falido, que declarou as palavras diante de seu reflexo e viu surgir um adiantamento de $250 mil que salvou sua empresa. Esses relatos não são lendas, são testemunhos. São provas de que a palavra tem poder quando pronunciada com consistência, fé e identidade. Mas antes de mergulhar nesse segredo, preciso te conduzir a uma reflexão mais profunda. Quem é você diante do espelho? Um mendigo que implora migalhas do destino? Ou um herdeiro que reconhece a herança invisível que já lhe pertence? Essa é a verdadeira batalha. Não entre você e o mundo, mas entre a sua versão pedinte e a sua versão soberana. O espelho, como um oráculo silencioso, apenas reflete a identidade que você escolhe ativar. E aqui entra a advertência. Esse ritual foi chamado de proibido, porque não é neutro. Ele não funciona apenas para atrair dinheiro. Ele molda tudo: sua saúde, seus relacionamentos, seu propósito. É como se cada vez que você o pratica, estivesse assinando contratos invisíveis. Por isso, Florence sempre lembrava: não se trata de ganância, mas de harmonia. O decreto não pode ser usado como um feitiço egoísta, mas como um alinhamento com a abundância universal. O dinheiro é só o primeiro sinal. Depois dele, vem portas abertas para curas, reconciliações, reencontros com o propósito da alma. Agora, deixe-me te perguntar: quantas vezes você se encarou no espelho apenas para enxergar falhas? Quantas vezes olhou para o próprio reflexo e disse silenciosamente: não gosto de mim, não sou suficiente, não vou conseguir? E se cada uma dessas frases fosse na verdade um feitiço? E se você já estivesse praticando um ritual todos os dias, só que de escassez em vez de abundância? Essa é a revelação mais desconfortável, mas também a mais libertadora. Você já está no ritual. Só precisa trocar a senha. Daqui a alguns instantes, vou revelar a palavra proibida. Mas antes, quero que você entenda. Quando pronunciada diante do espelho, essa palavra não será apenas um som. Será uma escolha de identidade. Será o ato de abandonar a condição de mendigo espiritual e assumir a posição de herdeiro do universo. O portal está diante de você. O espelho é o altar. O decreto é a chave. E a pergunta é: você terá coragem de atravessar? Você já percebeu que o espelho é mais do que um objeto decorativo ou uma superfície refletora? Ele é um altar secreto, um portal entre a sua identidade oculta e a abundância que a vida sempre reservou para você. E foi diante desse altar invisível que Florence Scovel Shinn revelou uma das chaves mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais temidas do caminho espiritual. Muitos a chamaram de perigosa, outros de blasfêmia, mas aqueles que ousaram praticá-la testemunharam mudanças tão radicais que nunca mais puderam voltar à vida antiga. Essa chave não está escondida em livros sagrados inacessíveis, nem em templos distantes. Ela cabe em uma única palavra, simples, curta, mas que carrega um peso milenar. Recebo. Pare um instante e sinta o impacto dessa palavra. Recebo. Não é peço, não é desejo, não é imploro. É recebo. E aqui está o núcleo do segredo. Aquele que pede declara ausência, aquele que deseja projeta para o futuro, mas aquele que recebe já se coloca na posição de herdeiro que aceita aquilo que lhe pertence. Quando você olha no espelho e pronuncia essa palavra, não está apenas falando consigo mesmo. Está assinando um contrato invisível diante do universo, está assumindo a identidade de quem possui, de quem já é, de quem já vive em abundância. É por isso que Florence chamava essa prática de perigosa. Não porque invocasse forças ocultas, mas porque poucos estavam prontos para abandonar o papel de mendigos e assumir a coragem de herdeiros.
Quando você se coloca diante do espelho e afirma "eu recebo", algo acontece em múltiplos níveis. No nível biológico, os neurônios espelho entram em ação. Essas células cerebrais não distinguem se você está observando alguém realizar uma ação ou se você mesmo a realiza. Ao ver seu reflexo dizendo com firmeza "eu recebo abundância, eu recebo prosperidade, eu recebo saúde", o cérebro registra como se aquilo já fosse real. Seu corpo muda, sua postura se eleva, sua voz ganha firmeza. É como se o decreto atravessasse a mente consciente e gravasse uma nova verdade no inconsciente. No nível espiritual, o efeito é ainda mais profundo. Florence dizia que cada palavra é uma semente plantada no solo invisível da vida. E diante do espelho, essa semente germina mais rápido porque encontra não apenas o campo do som, mas também o campo da imagem. Você não apenas fala, você vê a palavra vibrar em seus próprios olhos, e isso cria uma aliança entre som e visão, entre decreto e identidade. Não pense que isso é um truque barato de autoajuda. Pense nas culturas antigas. No Egito, acreditava-se que o nome verdadeiro de algo era a chave para controlar sua essência. Na Grécia, os mitos falavam de portas abertas por palavras mágicas. Nas Escrituras, lemos que seja feito conforme a tua palavra. A tradição cabalística descreve a criação como o resultado de letras e sons sagrados. Não importa a linguagem, não importa a época, em toda parte, mestres e sábios apontaram para o mesmo princípio. A palavra molda o destino. Florence apenas traduziu isso para a linguagem de sua época, misturando misticismo e ciência popular, sermão e psicologia prática. Você pode se perguntar se não é apenas sugestão, apenas efeito placebo. E eu digo, mesmo que fosse apenas isso, não seria o bastante? O placebo não é ilusão, é prova de que a mente tem poder de alterar a realidade física. Mas na verdade é mais que isso. Porque não se trata apenas de acreditar passivamente, mas de afirmar ativamente, de declarar com autoridade, de assumir no presente o que muitos deixam preso no futuro. É isso que diferencia o ritual proibido de outras práticas. Não é desejo, é posse. Não é súplica, é decreto. Histórias de transformação ilustram esse poder. Clara, uma mulher sufocada por dívidas, passou a repetir diante do espelho: "Eu recebo prosperidade, eu recebo a quitação divina de todas as minhas dívidas." 3 semanas depois, recebeu uma ligação inesperada. Um parente distante havia deixado uma pequena herança, suficiente para limpar todas as suas pendências financeiras. Miguel, desempregado há meses, pronunciou durante dias: "Eu recebo um emprego perfeito, em harmonia com meu propósito." Logo foi chamado para uma vaga que nem havia solicitado, pois seu currículo, esquecido em um sistema, foi de repente resgatado. Thomas, um empresário à beira da falência, ousou declarar: "Eu recebo abundância divina agora." Dias depois, um cliente resolveu quitar uma dívida antiga, liberando um adiantamento de $250 mil que salvou sua empresa. Você pode chamar isso de coincidência. Mas o que é coincidência senão a forma como o invisível se encontra com o visível? Essas histórias são ecos de uma lei espiritual que nunca falha. Aquilo que você recebe em sua identidade, cedo ou tarde, se manifesta em sua realidade. E não se trata apenas de dinheiro. Pessoas que aplicaram o ritual também relataram curas inesperadas, reconciliações familiares, reencontros amorosos, clareza de propósito. A abundância não se limita ao saldo bancário. Ela se expande para saúde, relacionamentos, vitalidade, sentido de vida. Mas é preciso compreender: não é a frase em si que opera o milagre, é a identidade que ela convoca. Quando você se olha no espelho e diz "eu recebo", está rompendo o contrato invisível da escassez. Porque sem perceber, você já assinou contratos de pobreza inúmeras vezes. Toda vez que olhou para si mesmo e pensou: "eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho sorte", você selou acordos silenciosos com a falta. O ritual proibido é, na verdade, um rito de rasgar esses contratos e assinar novos, de abundância, prosperidade e harmonia. É por isso que Florence falava em mendigo e herdeiro. O mendigo implora, pede, deseja, sempre olhando para um futuro distante. O herdeiro assume, declara, agradece, vivendo como se já possuísse. O mendigo diz: "Será que posso?" O herdeiro afirma: "Eu recebo porque já é meu."
Essa mudança de posição é o coração do ritual. O espelho apenas devolve a identidade que você escolhe ativar. No entanto, há uma advertência séria. Esse ritual foi chamado de proibido também porque não é neutro. Ele não funciona apenas para atrair dinheiro ou bênçãos isoladas. Ele molda toda na sua vida. Cada vez que você o pratica, está assinando contratos invisíveis que se expandem para a sua saúde, seus relacionamentos, sua missão. E se usar essa palavra com egoísmo, com ganância, tentando manipular ou prejudicar, ativa correntes de desequilíbrio que cedo ou tarde cobram seu preço. Florence insistia. Abundância em harmonia é aquela que beneficia não só você, mas o fluxo coletivo. O dinheiro é apenas o primeiro sinal, mas o propósito final é alinhar você com o fluxo universal. Pense como um rio. Se você tenta represar só para si, cria estagnação e podridão. Mas se deixa fluir, recebe sempre mais, porque o rio nunca se esgota. Há ainda um estágio avançado desse caminho, conhecido como a técnica dos 7 dias. Nesse ciclo, você escolhe um decreto específico e o repete diante do espelho, diariamente, durante 7 dias consecutivos. Ao final, escreve-o em um papel e o queima, simbolizando entrega. Florence chamava isso de contrato invisível, um pacto entre você e a abundância. Muitos relataram que, depois dessa prática, começaram a enxergar oportunidades antes invisíveis, como se um véu tivesse caído de seus olhos. Essa técnica intensiva sela ainda mais o decreto, criando não apenas resultados imediatos, mas uma transformação profunda na identidade. Alguns podem ainda insistir no ceticismo, mas basta lembrar de quantas vezes você já experimentou o poder da palavra em seu cotidiano. Uma palavra de amor pode curar uma ferida antiga. Uma palavra de desprezo pode arruinar um dia inteiro. Se palavras comuns já possuem tanto poder, imagine o impacto de um decreto proferido diante do espelho, com fé, convicção e identidade. Não se trata de mágica supersticiosa, mas de lei universal. Assim como a gravidade não precisa da sua crença para funcionar, o poder da palavra não depende da sua dúvida ou da sua fé frágil. Ele simplesmente é. Agora, a pergunta é: você terá coragem de atravessar esse portal? Porque o espelho está diante de você, silencioso, esperando que alguém pronuncie a palavra certa. Talvez você já tenha praticado o ritual da escassez sem perceber, ao repetir silenciosamente frases de limitação. E se cada uma dessas frases tivesse funcionado como um feitiço? E se você já estivesse preso não por falta de sorte, mas por contratos invisíveis de sua própria linguagem? O que aconteceria se você ousasse mudar a senha, substituir o pedido pelo recebimento, trocar a súplica pela posse? A vida está diante de você como um cofre trancado. Muitos passam a vida inteira batendo a porta, implorando por uma chave que nunca recebem. Mas a chave sempre esteve ali, escondida em uma palavra: recebo. E quando você a pronuncia diante do espelho, o cofre se abre. Não de repente, não com fogos de artifício, mas gradualmente, naturalmente, como uma flor que desabrocha ao sol. As oportunidades começam a surgir, os encontros se alinham, as ideias florescem. Não porque algo externo mudou magicamente, mas porque você mudou internamente. E quando a identidade muda, o mundo responde. Respire fundo e imagine-se diante do espelho. Veja seus próprios olhos refletindo essa nova verdade. Escute sua própria voz dizendo com firmeza: eu recebo abundância agora, eu recebo prosperidade divina, eu recebo saúde perfeita, eu recebo amor em harmonia. Sinta essa vibração atravessando o seu corpo, quebrando contratos antigos, assinando novos pactos de plenitude. Essa é a prática. Simples, mas poderosa. Arriscada, porque exige coragem de abandonar a identidade de mendigo. Transformadora, porque ativa a identidade de herdeiro. E assim, o ritual proibido não é mais um segredo distante. Ele está em suas mãos. Ou melhor, está em sua voz, em seus olhos, em sua disposição de se encarar e declarar. O altar é o espelho, a palavra é recebo. O contrato é invisível, mas os resultados serão visíveis. O portal está aberto, a escolha é sua. Chegamos ao ponto em que toda a jornada converge, ao momento em que as palavras que você ouviu precisam se transformar em decisão, ao instante em que a escolha não pode mais ser adiada. Porque diante do espelho não existe neutralidade. O reflexo que você vê devolve exatamente a identidade que você ousa assumir. E aqui está o coração do segredo revelado por Florence Scovel Shinn.
A vida não trata você de acordo com seus desejos, mas de acordo com sua identidade. Se você se vê como mendigo, continuará implorando. Se você se vê como herdeiro, começará a receber. Essa é a chave que separa aqueles que vivem à margem da abundância, daqueles que mergulham nela como sua herança natural. A figura do mendigo não se limita à pobreza material. Ela é um estado de consciência. O mendigo pede permissão para existir, implora reconhecimento, teme o futuro, vive com os olhos no chão, esperando que uma migalha caia da mesa do destino. O mendigo repete palavras de falta e assina contratos invisíveis de escassez. Cada vez que diz, não consigo, não mereço, não é para mim, ele sela seu pacto com a carência. O mendigo não ousa olhar nos olhos do espelho porque teme ver refletida a sua própria renúncia. O herdeiro, ao contrário, levanta a cabeça. O herdeiro não implora, não negocia, não suplica. Ele sabe que a herança já está escrita em seu nome. Não precisa provar nada a ninguém, apenas receber. Quando se olha no espelho, ele reconhece no reflexo não as falhas do passado, mas a marca da abundância que o universo sempre reservou. Ele diz, eu recebo. E ao dizer, ele não cria uma mentira, mas desperta uma verdade que já estava adormecida em sua alma. O herdeiro entende que a vida não é loteria, mas legado. E é aqui que você precisa fazer sua escolha. Continuará como mendigo espiritual, implorando migalhas, repetindo contratos invisíveis de escassez? Ou terá a coragem de se posicionar como herdeiro e declarar diante do espelho a palavra proibida que abre o portal da abundância? Essa decisão não pode ser tomada por ninguém além de você. Nem Florence, nem eu, nem qualquer mestre pode atravessar esse portal em seu lugar. O espelho só reconhece quem se coloca diante dele com coragem e fé. Mas lembre-se, essa escolha exige responsabilidade. A palavra que sai de sua boca não é brinquedo. Não é um mantra mecânico. Não é uma fórmula mágica. É um decreto. E decretos têm consequências. Se você ousa dizer, eu recebo, precisa estar disposto a viver como quem já recebeu. Isso significa abandonar o discurso da falta, recusar a identidade de vítima, deixar para trás a necessidade de justificar fracassos. Significa alinhar suas ações com a abundância que você declara. Porque não basta pronunciar palavras poderosas diante do espelho e depois viver como quem não acredita. O ritual não é apenas um ato isolado, é uma reconfiguração de identidade. E talvez você se pergunte, e se eu não estiver pronto? E se eu falhar? E se eu repetir e nada acontecer? Essas perguntas são ecos da mente do mendigo, sempre tentando adiar a decisão, sempre buscando desculpas para não assumir sua herança. A verdade é que ninguém está plenamente pronto. A prontidão se constrói no caminho. Você não precisa começar perfeito. Precisa apenas começar. O poder não está na perfeição, mas na consistência. 7 dias diante do espelho podem parecer pouco, mas podem abrir rachaduras em muros que você ergueu durante anos. 21 dias podem se transformar em um novo hábito de prosperidade. 40 dias podem mudar para sempre a forma como você se vê e, por consequência, a forma como a vida responde a você. E não se engane, a vida sempre responde. Cada pensamento, cada palavra, cada decreto é como uma semente lançada no solo do invisível. A diferença é que agora você sabe como plantar conscientemente. Agora você tem a chave. E a chave é uma palavra: recebo. Com ela, você substitui contratos antigos de falta por contratos novos de abundância. Com ela, você deixa de ser mendigo e assume sua herança. Com ela, você atravessa o portal do espelho e descobre que sempre esteve diante da porta, mas nunca ousou girar a maçaneta. Imagine como seria sua vida se, ao acordar amanhã, você olhasse no espelho e declarasse com firmeza: eu recebo abundância agora. Imagine sair de casa com essa consciência. Imagine enfrentar desafios com a convicção de que já possui a vitória. Imagine se relacionar não com medo de perder, mas com gratidão por já ter recebido amor. Imagine lidar com dinheiro não com desespero de falta, mas com confiança de que o fluxo nunca cessa. Essa é a vida do herdeiro. Não uma vida isenta de problemas, mas uma vida guiada pela certeza de que a abundância está sempre presente, sempre disponível, sempre fluindo. E aqui está a chamada final. O ritual não termina em silêncio. Ele pede um selo, um pacto visível. Florence ensinava que o decreto não é apenas individual, mas também comunitário. Quando você declara diante do espelho, você ativa em si. Quando declara diante dos outros, você multiplica.
É por isso que eu te convido a selar esse pacto agora. Diga a palavra. Escreva a palavra. Compartilhe a palavra. Comente recebo. Essa simples ação é mais do que um gesto digital. É um ritual público de identidade. É como erguer uma tocha diante de outros viajantes, dizendo: eu atravessei o portal, eu assinei o contrato, eu sou o herdeiro. E quando você compartilha, não é apenas sobre você. É sobre abençoar outros. É sobre multiplicar a abundância, não guardá-la. Lembre-se do rio. Se tenta represar, apodrece. Se deixa fluir, cresce. Ao compartilhar esse segredo, você se torna parte de uma corrente de prosperidade que não pode ser interrompida. Cada pessoa que descobre o ritual por meio de você é como uma nova nascente brotando. E quanto mais nascentes, mais forte o rio. Então, diante do espelho da vida, a escolha está clara. Você pode continuar como mendigo, implorando, desejando, esperando, ou pode se posicionar como herdeiro e declarar: eu recebo. Não adie mais. Não espere sinais externos. O espelho está pronto. O altar está diante de você. O portal está aberto. A palavra já foi revelada. Tudo o que resta é a sua decisão. Florence dizia que a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas que não se veem. O ritual proibido é a prática que transforma a fé em carne, expectativa em realidade, promessa em experiência. Quando você diz eu recebo, não está apenas afirmando algo bonito. Está moldando seu destino. Está escrevendo no livro invisível da vida uma nova história. E essa história começa agora, diante do espelho, com a sua voz, com a sua coragem, com a sua identidade. Então, eu lhe pergunto, quem você é diante do espelho? Mendigo ou herdeiro? Implorador ou receptor? Vítima ou criador? O espelho não mente, apenas reflete. E hoje, ao escolher dizer eu recebo, você não está apenas repetindo uma palavra. Está declarando ao universo inteiro: eu sei quem sou, eu sei o que mereço, eu sei que a abundância já me pertence. Eu não peço mais, eu recebo.